Saudações, amantes da literatura, tudo bem com vocês? Está no ar o 6º episódio do podcast Diversidade Literária. Eu sou o Luciano Máximo. Você me encontra no Instagram no @LucianoMáximo_. Siga também o Diversidade Literária no @Coletivo Diversidade ES. Esse grupo de escritores tem fomentado a cultura no Espírito Santo e merece todo o nosso apoio. Neste episódio, eu converso com a historiadora, professora e doutora Deane Monteiro Vieira Costa, a qual nos traz informações e reflexões importantes sobre o adoecimento de professores no exercício da profissão. Se liga nesse bate-papo que você confere a partir de agora. Oi, Deane Monteiro, obrigado aí por estar aqui, dispondo um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente. Podcast aqui do Diversidade Literária, que a gente tem trazido aqui uns nomes bacanas da literatura do Espírito Santo. E você é uma pessoa muito interessante aí do cenário literário, cultural, que você vem desenvolvendo aí um trabalho bem interessante. Então, eu acho que a conversa vai ser legal. Você que é a professora, que já não, pelo que eu entendi, você já não está mais na sala de aula, isso porque teve um processo aí de um desenvolvimento de uma síndrome, que eu quero até que você fale um pouco sobre isso. Sim. Um dia eu até comentei com você, não sei se você lembra, que eu também me identifiquei um pouco com a fala que eu vi sua no YouTube, um vídeo de algum programa, que você falou, que eu também, no caso, eu deixei a sala de aula porque eu estava começando a me sentir mal também. Eu não sei porque, eu não sei se eu já estava começando a desenvolver alguma coisa, mas eu pulei fora também. E eu queria que você começasse essa entrevista falando um pouquinho dessa experiência sua aí, dessa doença e tudo mais, que é bem interessante para as pessoas ficarem cientes. Ok. Olá, pessoal. Então, como o Luciano já fez aí, a introdução da apresentação, eu me chamo Deane Monteiro Vieira Costa. Eu tenho um selo literário, editora narratiana. Eu participo do mesmo coletivo que o Luciano Máximo, coletivo Diversidade Literária, coordenado pela professora e escritora, a Divani Rosa, E eu vou falar um pouco, então, como que se deu esse processo meu de constituição como escritora, Na verdade, tudo começa na infância. Eu acho que o processo da alfabetização, ele tem um papel fundamental na sua relação com o processo de escrita e de leitura. E eu, aos 5 anos de idade, eu tenho uma irmã mais velha que eu, 2 anos, ela foi para a escola aos 7, naquele primeiro ano. A gente morava numa região do Ceará, chamada uma cidade pequena, chamada Acaraú, e a escola era pertinho. Eu me recordo que tudo era de areia, então a gente andava assim, muito livre, solto nessa aldeia, E quando eu soube que ela ia para a escola, eu me recordo disso, eu tenho uma memória muito boa da minha infância. Eu fugi de casa, sem minha mãe saber, Mamãe foi lá, levou, e eu fui escondida. E cheguei, entrei na escola e fui para a sala da minha irmã. E fui com um papel de pão, aquele que embrulhava o pão, que eu nem sei se essa geração sabe do que se trata esse papel, e com um lápis em mãos. E aí a professora, claro, todo mundo chamou minha mãe, eu fui parar lá. Quer dizer, eu fugi para ir para a escola, além de acompanhar a minha irmã mais velha, porque eu queria aprender a ler e escrever. E isso foi uma saga heróica da Deane. Então a Deane queria, por muito tempo, saber ler e escrever. E ao longo de todo o meu processo de escolarização, os meus professores e as minhas professoras sempre diziam: essa menina vai ser escritora. E isso me enchia de muito orgulho, Porque assim, eu acho que muito do processo da alfabetização é a gente querendo provar para os demais que a gente é capaz. Então você imagina uma criança, quando ela lê, ela mostra para o pai e para a mãe que sabe ler, juntar as letras e o som, eles se enchem de orgulho. Então isso tudo tem um processo emocional presente, Eu estou conseguindo amor dos que eu amo por meio da palavra, por meio da escrita, por meio da leitura. E eu também ganhava muito amor dos meus professores por meio da escrita. Então, eu me recordo que eu ganhei o prêmio de uma redação sobre um anjo amarelo. E esse anjo amarelo percorreu toda a minha vida. Sempre era um anjo amarelo. E as pessoas riam de mim, os meus colegas, e às vezes até faziam uma certa chacota. Já vem a menina do anjo amarelo.
É óbvio que esse anjo amarelo precisa ir para análise junto comigo, né? Eu preciso fazer um processo analítico para entender que anjo amarelo era esse que eu tanto enxergava em todas as minhas redações, mas sobretudo é só para dizer exatamente que todas as vezes que eu lia e que eu falava das minhas redações, eu era aplaudida pela professora que dizia: essa menina vai ser uma escritora. No entanto, ao longo do meu processo, eu que vim da camada popular, né? Meu pai é um vendedor ambulante, minha mãe nunca trabalhou fora, são 4 filhos, muitas dificuldades. Nós viemos para o estado do Espírito Santo em 1981 e até hoje nós estamos nesse lindo estado. Eu fui aprendendo a dominar essa letra, essa escrita, mas sobretudo fui me constituindo como professora. Aos 9 anos eu abri uma escola na casa do meu pai, na garagem dele, chamada Escola Garagem, com 9 anos de idade. Essa escola durou dos 9 até os meus 14 anos, quando eu entrei dentro de um estágio na Companhia Vale do Rio Doce e passei a estudar à noite. Bem, esse processo, então, era muito interessante, porque além de fazer todo o trabalho de dever de casa, que as mães não queriam fazer com seus filhos, eu também dizia que, se não tivesse dever de casa, a gente ia ler, porque eu tinha que ensinar aquelas crianças o gosto pela leitura. Disso, eu passei depois na Universidade Federal, aos 17 anos, fui fazer História e me tornei uma professora de História por mais de 20 anos. Foram 25 anos e meio em sala de aula. Mestrado, doutorado, me constituí, então eu passei a orientar pesquisas científicas, me constituí uma pesquisadora do campo da História da Educação. Em 2019, nesse processo de trabalho, eu me vi, né, com uma depressão severa, a qual eu rejeitava, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei em 3 turnos, sem problema nenhum, tirava de letra todo aquele processo de trabalho. E aí eu comecei a ir para a escola, dava aula, não queria conviver com ninguém, já não estava mais dando atenção para os alunos como antes, porque eu sempre dei muita atenção, e ia para a cama. Voltava para a cama, já não fazia o almoço, compra marmita, avisava para o filho. Aquele processo, então, de produção foi reduzindo, até que, de fato, eu comecei a não me sentir bem naquele ambiente escolar. Não me sentia bem com aqueles pares dos quais eu trabalhava, eu não me sentia bem com os usuários do sistema de educação pública a qual eu trabalhava, e sempre na cama, e aí veio a tentativa de suicídio, porque foi uma coisa assim que eu não conseguia mais administrar, era emocionalmente muito difícil para mim, como tem sido até hoje, né? Eu tenho os meus ciclos difíceis e ciclos mais fáceis. Mas aí eu procurei uma ajuda psiquiátrica, foi necessário, todo o tratamento psicológico, e a gente nomeia a doença. Aí a gente precisa nomear a doença e eu vou até a resposta sua, que é a sua pergunta que você me fez. Quando eu descobri que eu tinha uma síndrome, a de Burnout, ou Burnout, eu chamo síndrome de Burnout, ao meu modo eu chamo, e eu posso nomear do modo que eu quero. Síndrome de Burnout, que é uma síndrome que você tem um adoecimento instalado dentro de você pelo campo do trabalho, né? Então, assim, aquela rotina escolar, aquela rotina das cobranças, aquele WhatsApp infernal de cobranças, de competição, que eu já não aguentava mais, o cinismo de muitas pessoas que estavam na gestão, né? Porque quando você fala de adoecimento psíquico, as pessoas acham que é invenção, são pessoas que não estão a fim de trabalhar, e eu tinha uma trajetória de muito trabalho, então nem isso foi levado em consideração. Então aquele ambiente virou um ambiente muito tóxico e eu não consegui retornar, né? Me afastei de vez da sala de aula, e hoje eu tenho uma missão que é alertar aos educadores e às educadoras para terem cuidado com a sua saúde mental, porque o ambiente escolar nos dias de hoje é um ambiente adoecedor. É preciso pensar políticas para reduzir esse adoecimento dos professores, né? Então, eu fico pensando assim, esse sistema educacional que está adoecendo aí, a educação perde cada vez mais, porque professores excelentes como você, que tem conteúdo, que se preparou, que tem como dar uma aula de qualidade, o sistema de ensino perde professores como você e se mantém lá alguns, de repente, os profissionais que não estão nem aí, estão lá só para ganhar seu salário e cumprir seu horário. Então é um ciclo difícil isso aí, né? A gente não pode se esquecer, né, Luciano, que a gente está dentro de um sistema capitalista,
um sistema muito perverso, né? Nós que somos de camadas populares, nós sabemos disso. Eu consegui me alcançar alguma posição socioeconômica a partir da educação, do processo de escolarização. A escola, para mim, foi um trampolim, isso, e eu digo isso com muita consciência do que eu lhe digo, e que o sistema deseja que a escola não dê certo, né? O sistema deseja, porque a escola é um espaço de produção de criticidade. É ali naquele ambiente que nós vamos ter poetas, escritores, críticos, sociólogos, psicólogos, médicos, pessoas com uma capacidade de compreender a realidade cognitivamente muito mais presente, mais linkada, mais conectada com a realidade, porque é isso que a gente precisa, para mudar a realidade. E o sistema deseja mesmo que se adoeça, que não dê certo, que o salário seja baixo, que desvalorize, que não seja uma profissão atrativa. Por quê? Porque a escola é um espaço de formação de criticidade da camada popular. Ainda é o único espaço. A gente tem um vazio, a gente tem uma lacuna muito grande em torno de espaços de pensamento, de construção de saberes da camada popular. E a escola fica como única. Então, se ela não der certo, o sistema gosta, o sistema quer, porque nós teremos poucas pessoas criticando o Estado da forma como é perverso socialmente. E aí, nesses adoecimentos meus, no tratamento psicólogo, uma psicóloga disse para mim: Deane, me fala um pouco o que você gosta de fazer. Ali foi um grande choque para mim, porque eu não sabia o que eu gostava de fazer. Eu fiquei uma semana tentando lembrar o que eu gostava de fazer. Porque, na verdade, eu só trabalhei, eu só estudei, eu só escrevi academicamente, eu só orientava. E eu entendia que tudo aquilo ali era grande missão minha. E aí foi quando eu disse para ela: eu amava fazer minhas redações de escola, eu adorava aquele anjo amarelo. E aí aquilo ficava, né? E ela rindo e tal. Ela: mas por que você não pode escrever? Eu falei: sabe, porque agora eu sou uma doutora, eu preciso ter noção de concordância verbal, nominal, pontuação gráfica, eu preciso ter introdução, eu preciso ter uma metodologia, eu preciso ter análises. E aí eu fui falando sobre todos esses critérios, né, exigidos pela ciência, né, da qual a gente faz parte, né, no mundo acadêmico. Ela disse: não necessariamente, você já não é mais professora, doutora, você abriu mão dessa sua profissão para viver. Se você continuar sendo assim, você morre. Agora, se você entender essas palavras como se fosse um anjo amarelo, como se essas palavras fossem esse anjo amarelo, quem sabe você vai viver. E qual é o seu objetivo de vida hoje? Eu falei: viver. Então, ali, aquilo abriu para mim um campo. Foi assim um campo e muito interessante, porque eu tinha um aluno foi me visitar, um casal de alunos, que eu tinha uma relação muito afetiva, o Henrique e a Jéssica, tenho até hoje, e eu recebi uma boneca, né? Uma boneca que a mãe dele fez com uma foto minha. E eu nasci no dia 20 de janeiro, meu aniversário é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Minha mãe, na ocasião, era devota de São Sebastião e meu nome seria Sebastiana. E isso virou um conto folclórico dentro da minha casa. Sebastiana, ia ser Sebastiana, mas o meu pai mudou o nome. Quando eu vi a boneca, eu falei: gente, olha aqui, a Sebastiana. Essa é a Sebastiana, é a Tiana. E aí, como sou historiadora, e nós sabemos que o mundo é feito de narrativas, eu coloquei Narra Tiana e comecei a escrever. A minha primeira escrita foi em outubro de 2019, onde eu fiquei 100 dias de cama pela depressão, onde eu fiz um e-book que eu ainda não consegui em formato impresso por conta do valor econômico da gráfica mesmo, chamado A Beira do Berro, 100 narrativas terapêuticas por Tiana. Está lá na editora Narrachane, em link, você pode comprar em formato e-book, você ajuda esse livro a se tornar um impresso, comprando, onde eu não altero, tem erros de digitação, tem erros de vírgula, de pontuação, mas está lá o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até os 100 dias, os 100 dias. E eu sempre trabalhava com fotografias e o desenho da Tiana na fotografia. Então, assim, ali eu fui me constituindo na cama como escritora, como a Narra Tiana. Foi o e meu essa editora,
essa editora que você chama de editora narratiana, então ela é voltada para publicar não só os seus livros, mas de escritores com essa questão aí de servir como um tipo de terapia, que a escrita possa ser uma terapia de uma forma leve. A editora é voltada para isso, então, né? Então, desde 2019 eu criei esse alto ego, editora narratiana, e foi uma provocação. É uma provocação. Toda vez que eu uso a palavra editora narratiana, todo mundo me pergunta, você tem uma editora? As pessoas acham, nossa, uma pessoa rica, elitizada? Veja bem, vou repetir. Editora narratiana, ela é uma provocação porque eu faço tudo de forma eu mesma. Eu escrevo, eu mando fazer a diagramação, eu corrijo, eu peço para fazer as artes, eu mudo as artes com as pessoas que eu contrato para fazer arte. Ou seja, ela é uma autopublicação ainda, Luciana. Eu ainda não consigo dar conta de atender as pessoas para a publicação. No entanto, a editora narratiana está chegando nas pessoas a partir das oficinas terapêuticas. São oficinas de escrita de si, que eu tenho trabalhado com alunos, estudantes, com professores, com mulheres, onde eu tenho a oportunidade de trazer para elas a ideia de que a escrita de si, ela tem muita relação com autoconhecimento e muita relação com o conhecimento do mundo. Eu não sou apenas eu. Quando eu falo da Deane, eu falo do mundo social da qual a Deane faz parte. Então, eu falo de uma professora, eu falo do sistema público de saúde, sistema público de educação. Eu falo do Brasil, eu falo de um período que nós estamos vivendo, eu falo da pandemia, que eu estava vivendo também todo o processo. Então, eu faço esse processo de oficinas de escrita de si, escritas expressivas ou escritas terapêuticas, o nome não vai me interessar. Eu não estou muito preocupada com o conceito, porque foram os conceitos e a busca de fazer revisões de literatura, buscar aportes teóricos que me adoeceram. Então, hoje, eu utilizo o conhecimento que eu tenho, eu entendo que a linguagem ela é viva, a escrita ela é viva. E como ela é viva, ela pode estancar a morte que deseja se estabelecer em sua vida. Então, essa é a defesa da editora narrativa. Bacana. E, assim como você, eu imagino que tenha muitos professores, muitos e muitos, que de repente tenha algum problema do dia a dia, né, que vai contraindo algum problema, alguma coisa. Mas as obrigações, né, a pressão de não poder abandonar a profissão, faz com que eles continuem mesmo assim, mesmo se sentindo mal, mesmo isso causando dano à saúde, eles continuam no dia a dia. Sim, insistindo, né? E você acha que eles devem começar a olhar para si mesmos e ver se eles precisam de repente parar, precisam buscar uma terapia? O que você falaria para essas pessoas? Então, eu sei que o sistema educacional brasileiro ele é dividido em municípios, né? Então você tem uma educação municipal, estadual e federal. E esses 3 entes federados no processo da escola pública ou particular, né? Eles têm relações de poderes diferentes. Por meio de salários, né, por meio de valorização, a gente sabe exatamente que isso é cruel. Uma professora que alfabetiza ganhar menos do que uma professora de ensino superior. Né? Nós deveríamos lutar para que o salário e a construção social de valor dos educadores e das educadoras sejam equânimes. Educar é educar. Educar é uma ciência que envolve afeto. Nenhum professor entra dentro de uma sala de aula e apenas ele vomita conteúdo. Ele vai ter uma relação com aquele grupo. Em alguns momentos, demandas sociais e emocionais daquela comunidade escolar vão ser pedidas para que o professor se coloque.
Então, essa constante demanda emocional que o professor é submetido vai diminuindo a atenção dele para com ele. O tempo inteiro ele pensa no outro. O tempo inteiro ele cuida do outro, ele não cuida de si. E ao longo dessa profissão, muito vai se acumulando um cansaço mental e emocional sem medida. Tem muito professor que agora em junho já está pedindo férias, já não aguenta. Entendeu? E outro detalhe, é o que eu digo lá no meu vídeo, quando a gente entra de férias, o salário não dá para a gente condições de ter uma boa férias, uma boa viagem. Porque o custo operacional de viajar no Brasil é caro, a ideia de ócio no Brasil é uma coisa que não está democrático para todos. Então esse professor ele já volta muitas vezes de suas férias muito cansado, muito. E ele tem não só a escola para resolver, ele tem suas demandas pessoais e familiares. Então o conjunto dessas demandas emocionais que atingem o corpo e a mente dos educadores estão colapsando os professores. Então é necessário que o professor ele tenha consciência de que saúde mental é uma coisa primordial para a gente viver nos dias de hoje. E que se a saúde mental dele está em teste todos os dias na profissão que ele exerce, e que muitas vezes ele percebe que isso está avançando para um adoecimento psíquico, ele precisa realmente parar. Porque a camada, que a gente pode até dizer uma camada, estou falando simbolicamente, entre sanidade e insanidade, é um tecido muito, mas muito fininho. Muito. E aí, a qualquer situação, ele pode esgarçar, ele pode se romper. E às vezes a pessoa nem percebe, né? E às vezes a pessoa não percebe, porque quem percebe é o outro. Porque o outro está nos vigiando e nos espiando. E aí, não dá para retornar mais àquele estado de sanidade. Porque já pisou no campo da insanidade. Então, eu percebia isso em mim. E por exemplo, eu tinha constante crise de nervo. Eu ficava nervosa por qualquer coisa. Tudo para mim virou muito. Qualquer pressão, eu falava, não, chega. Coisa simples que eu lidava diariamente sem problema nenhum. Que eu tirava de letra. E outro detalhe que eu quero chamar a atenção para os professores é que, independentemente se ele é professor do estado, do município, de uma escola particular ou do âmbito federal, não me interessa, ele tem que valorizar a saúde mental dele. E nós, educadores, ex-educadores, no meu caso, a gente precisa pressionar o Estado, o aparelho do Estado, para ter políticas de reparação com a saúde mental dos professores. Porque se tem uma coisa no Brasil, que a gente sabe que o professor perde a sua sanidade mental ao longo da sua profissão. E com as reformas da Previdência, isso piorou, porque o professor, quando ele entrar realmente de aposentadoria, ele já está realmente totalmente solapado pelo sistema e já vai estar doente. Ele não vai usufruir da sua liberdade de ser, de viver, que é digna, que é a aposentadoria, porque a reforma da Previdência colocou uma idade que chega a ser desumana para os educadores, o tempo que eles têm que trabalhar e a idade que eles vão ter que chegar para realmente se aposentar de forma integral. Então isso é desumano, isso é um processo que deveria ser discutido nacionalmente, porque educador é uma das profissões mais nobres no mundo. Então eu acho que o aparelho do Estado tem uma dívida com os educadores e que, com os que adoeceram, essa dívida ela é de âmbito social, humano, enorme. E a editora Narratiana, hoje, ela fala o tempo inteiro, escreva as suas emoções, nomeie as suas emoções, para que você se autoconheça e entenda se, de fato, a sua sanidade está em risco. Porque a escrita vai te denunciar isso. A forma como você escreve, o que está vindo com muita força. Porque nós não fomos trabalhados para lidar com as emoções. As emoções a gente sempre esconde. Você tem que esconder que você está amando. Você tem que esconder que você está triste. Você tem que esconder que está alegre. Você tem que esconder todas as emoções. E você vira um boneco social onde responde às demandas e, no entanto, o tempo inteiro você não se ouve. E você não pode também se colocar no mundo social quanto indivíduo. Então, isso realmente chega um momento que a sua alma, e aí eu estou usando alma no conceito de individualidade, vai te pedir para você
fazer as pazes com ela, porque nós somos seres individuais. Nós somos seres sociais, mas nós somos seres individuais e o nosso indivíduo quer saber: o que você gosta de fazer, Luciano? O que você gosta de fazer, Deane? Para além de trabalhar e pagar contas. E aí eu fui para leitura, eu fui para a escrita. E aí nasceram muitos e-books, alguns impressos. O livro infanto-juvenil que eu tenho, né, a incrível história da professora Zilma Coelho Pinto, é um trecho de um dos capítulos da minha tese de doutorado. Eu ia até perguntar sobre isso aí para você, que eu fiquei sabendo que você escreveu um livro em homenagem a uma professora e tal. Sim. Eu ia perguntar se tinha a ver também com essa questão do adoecimento aí profissional aí no exercício Sim. da profissão. O livro, A Incrível História da Professora Zilma Coelho Pinto, ele é um livro infanto-juvenil, ele não é só infantil, ele tem muitas palavras. A criança precisa realmente estar cercada de um conhecimento mais organizado para lê-lo. No entanto, eu não entendo leitura como apenas uma relação entre sons e palavras. Não, eu não entendo esse tipo de leitura. Leitura é quando você passa também o livro, vê as imagens. Ali também é um processo de leitura. Uma leitura visual, mas porque a leitura é um conceito muito amplo. Os suportes da leitura serão os múltiplos, né? Então, assim, é uma professora de Cachoeira de Itapemirim, que na minha tese de doutorado eu falo sobre as campanhas de alfabetização no Brasil, e que nascem em 1947, 2 anos pós Segunda Guerra Mundial, e vai até os anos 63, quando de fato a gente tem o processo da ditadura militar civil no Brasil, em 64. Então, até 63, nós temos as campanhas de alfabetização. Nessas campanhas de alfabetização, nós tínhamos uma população brasileira genuinamente de 70% de analfabetos. Nós estamos falando de 1947. Foi ontem. Então, a gente está chegando a uma conclusão de que o Brasil viveu por muito tempo sem dar ao seu cidadão direito à escolarização, né? E aí eu vou fazendo essas pesquisas, fazendo análise a partir de um teórico alemão, Norbert Elias, um conceito muito próprio dele, que é chamado o processo civilizador. Ele faz uma análise muito interessante sobre esse processo como é que se deu na Europa o processo civilizador. Eu me aproprio, entre aspas, junto com outros teóricos brasileiros, que esse processo civilizador se dá no Brasil a partir do momento em que você tem o processo de alfabetização e de escolarização. Ninguém educa o outro apenas pelas letras e pelas palavras. Tem um processo e tem um projeto civilizador ali. Senta, come, lava a mão, vai ao banheiro, né? Então, são ações interligadas ao conceito de civilização e de normas e de regras. E aí eu me deparei com a história da professora Zilma de Cachoeiro de Itapemirim, nos relatórios, né, dessas campanhas, e eu vou profundamente fazer a biografia dessa mulher. Então, quando eu adoeci, eu peguei essa minha tese de doutorado e criei a Tiana dentro de uma sala de aula. Ela está lá na sala de aula, na aula de uma professora de história, chamada Lívia, que está toda chique, de vestidos tal, e aí as meninas, ai, gente, a professora Lívia é linda, nossa, olha como ela tá chique. E a Lívia prega no quadro um desenho, que é uma fotografia da Zilma a cavalo, ela está a cavalo, com uma sacola de livros, onde ela ia, então, no interior de Cachoeira de Itapemirim, alfabetizar as pessoas. Ela levava a escola naquele cavalo, naquela sacola de livros. E depois que ela alfabetizava, ela colocava uma placa nas casas para ela ter um mapa de quantas pessoas ela alfabetizou, e nessa placa de madeira estava escrito: nesta casa não há analfabetos. Zilma teve uma das melhores experiências no campo da alfabetização em Cachoeira de Itapemirim. Ela ganha um prêmio da mão do ministro da Educação, Lourenço Filho, em 1950, pela sua melhor experiência diante da alfabetização. Zilma não só alfabetizou, como ela produziu também alfabetizadoras. Ela construiu um número de mulheres, um bom número, em que ela explicou como é que se dava o processo de alfabetização, e essas mulheres começaram a alfabetizar. Criou também uma escola, um barracão em Cachoeira de Itapemirim, chamada CAAS, Campanha de Alfabetização de Assistência Social de Cachoeira de Itapemirim. Dali ela nunca mais parou de alfabetizar, até seu último suspiro, em 1986. Mas ela morre adoecida. E aí entra dentro do livro infantil a ideia como que os professores, né, adoecem. E tem uma discussão sobre isso, da Tiana com a professora Lívia, e a Zilma sendo o grande pretexto para falar um pouco sobre o adoecimento dos professores. Interessante demais.
Importante, né? Importante que você continue aí com esse trabalho aí. Inclusive, eu como ficcionista, né, quando você falou Anjo Amarelo, já pensei como um título de um livro, assim, de fantasia, uma coisa assim. Não, esse Anjo Amarelo, Luciano, me percorreu a vida inteira, em todos os momentos. E até hoje, é muito interessante isso. Porque, na verdade, claro que eu entendi quando eu falo desse anjo hoje, né, fazendo pequenas uma análise, assim, eu adoro a psicanálise, né? Mas quando chega em momentos muito... A psicanálise, eu tenho uma atração muito grande pela psicanálise, eu namoro a psicanálise. Mas quando pega muito pesado, eu fujo. Porque também é preciso ter muita, né, vamos dizer, tem que ter um tecido de pele muito profunda para entender esses nossos recantos mais sombrios e de luzes também, né? Então, assim, a psicanálise aponta muito isso. Isso tem uma força muito grande. Mas um pouco desse Anjo Amarelo é óbvio. Eu vivi um momento da minha infância e nas minhas condições econômicas de desamparo, né? Eu não tinha aquela segurança, né? Meu pai trabalhava por dia, né? Então, assim, e a gente teve dentro da nossa família muitos percalços, muitas quedas, e quedas sofridas pelas crianças, né? Quedas no campo econômico e social. E aí eu acho que esse anjo era a tentativa de pedir socorro, né? De dizer que eu tinha algo que me protegia. Mas eu não queria um anjo qualquer, né? Eu queria para além de um anjo, eu não queria esse anjo, né, socialmente estabelecido, que era um anjo branquinho. Não, eu queria um anjo amarelo, né? E é claro que devem ter outras interpretações, eu não vou falar sobre, mas sobretudo eu acredito que exatamente isso, o anjo era o estabelecer, né, de uma proteção e de um amparo que socialmente eu não teria, né, não tinha. Apesar de ter um amparo familiar, emocional, esse é um apoio. Mas isso só não basta, né? É preciso também ter o amparo socioeconômico para você ter a certeza de que vai dar certo. E nesse momento você está no meio de um livro aí, está mergulhada em alguma historinha? Então, e aí eu virei a louca da escrita, né, amigo? Eu sou a louca da escrita de si, né? Hoje, o tempo inteiro, eu sou a neurótica obsessiva da escrita, né? Isso aí é fato. Eu estou o tempo inteiro com o celular na mão, não faço mais nada em notebook. Mas você escreve suas histórias no celular? Celular. Eu tenho um bloco de notas e ali eu fico escrevendo. Ontem, por exemplo, eu fui resolver um problema burocrático familiar num cartório, demorou muito. Enquanto isso, eu estava terminando uma história. E não tem jeito. E se vier, é muito interessante, porque quando vem, essa escrita me toma de um modo que eu preciso, né, urgentemente escrever. É como se fosse, sabe, uma ordem. E eu não vou te dizer que depois que eu escrevo eu gosto, não. Se você me perguntar se gosta, não gosto, não. Tem coisas que eu tenho, meu Deus, que vergonha. Mas, entretanto, todavia, eu já estou consciente que essa escrita quer vir. Eu vou publicar, eu vou analisar, e quando eu não estiver mais neste plano, que os outros analisem. Aí o problema é de quem quiser analisar. A editora Narratiana, ela não quer fazer concessões. Eu não estou preocupado com o público. Olha que coisa interessante. Por isso eu faço livros infantos juvenis, plaquetianas. Se você me perguntar que tipo de escritora eu sou, eu não vou te responder nunca. Eu não posso ser nunca classificada. Eu sou inclassificável, né? Porque o que acontece? Se eu me classificar, eu me adoeço. Porque eu vou ter que responder demandas. Então eu tenho que aprender, se for só para criança, eu tenho que aprender como escrever só para criança. Iria te limitar, né? E foi da limitação que eu me adoeci. E aí eu faço um recorte, por exemplo, eu lembro, olha isso, estou fazendo análise aqui com você, que quando eu comecei a escrever o Anjo Amarelo, várias facetas desse Anjo Amarelo, eu não sei se você se recorda, tinha os nossos cadernos, há um tempo atrás, eles tinham aquelas, né, linhas, né, verticais, que a gente não podia passar delas, lembram? Lembro. Do lado esquerdo era normal, era tipo azulzinha, mas do lado direito, que era aquela parte final, ela era vermelha. Era um alerta, não passe dessa linha. E eu sofria com aquilo porque eu adorava querer passar da linha.
Nossa, eu falava. Aí a professora vinha, apaga, Deane. Passou da linha. E aí eu faço uma referência à ideia de que quando eu escrevo hoje, eu ultrapassei as linhas. Sabe? Então, assim, eu vou lançar. Eu fiz uma plaquetiana chamada Eva, já está na gráfica. É uma plaquetiana de 20 páginas, é a história de uma mulher nordestina que meu pai me contou e eu tive que refazer a história porque era uma amiga dele, uma pessoa, então tive que refazer a história toda. Mas é uma história linda. E eu tô com 3 mini romances, que eu chamo mini romance, pode rir, pode... Não é novela, é mini romances, que eu escrevi durante a minha insônia em troca de remédios. Eu trocava o dia pela noite, a noite pelo dia. Então, à noite... Estão concluídos esses mini-romances? Concluidíssimos. Tá faltando é money. Dinheiro. Mas já tô cotando preços. E alguns eu já li nas minhas lives que eu faço para romper a minha solidão, porque foram 25 anos dando aula. Meu tablado era a sala de aula. Você imagina que essa pessoa agora fica na cama? Não pode, gente. Então eu faço a live como se eu fosse dar aula, sabe? Assim, e às vezes não tem ninguém, Luciano. Não tem uma alma viva me assistindo. Mas aquilo me dá uma alegria. Eu me constituo pela palavra, né? Então o mini romance Não Preciso de Maçãs, Preciso Gritar. Mais uma Helena e Haroldo. São 3. E esses 3 têm prefácio de pessoas que leram. Eu não fiz aquela correção, não. A correção foram de leituras de amigos que foram me passando, muda isso, muda aquilo, lá. E são histórias de mulheres, né? História de mulheres e tem a história de Haroldo, que é de um homem. E esse homem é um homem terrível, sabe? E aí algumas pessoas eu fico pensando, quando eu lançar, se a pessoa me falar, existe esse Haroldo? Não, ele não é um Haroldo, ele não é um homem único, mas ele é a junção de vários homens que eu conheci, sabe? Que é a estrutura realmente, né, patriarcal no Brasil. E eu falo a verdade que no livro eu tenho pena também do Haroldo, porque assim, o machismo, ele é cruel com a mulher, mas ele é cruel com o homem, porque o homem também tem que cumprir uma demanda que o machismo exige dele. Entende? E aí esse Haroldo, ele é cruel com as mulheres, ele é cruel mas tem uma coisa muito legal que vai acontecer. E eu acho que eu fiz as pazes, escrevendo Haroldo, com todos os homens que percorreram a minha história de vida e que me machucaram. E esses homens que eu estou dizendo não são homens afetivos em relação a casamento, namoro, porque eu não tive um número assim. Tenho meu marido, o único homem assim, que eu namorei, né? Os outros foram... E tanto tempo que eu estou com esse meu marido, né? 25 anos de casado, não é esse tipo de relação que eu estou falando quando eu falo de homens. Eu estou falando de patrão, eu estou falando de amigo de trabalho, eu estou falando de irmão, de tio, de pai. Esses variados homens que percorreram a história e que, de certa forma, me constituíram me constituíram e até me adoeceram enquanto mulher. Sabe? E o Haroldo é esse homem, e ali eu faço as pazes, eu garanto. E foi muito interessante, porque depois que eu escrevi Haroldo, eu me aproximei demasiadamente do meu pai. Foi uma coisa muito interessante. Tem uns 15 dias atrás, eu estava em muita depressão. Mas muito. Então eu liguei pro meu pai. E aí eu falei com meu pai, pai, não tô aguentando, pai, eu tô cansada de desistir, pai, eu não aguento mais. E ele foi falando pra mim, você tomou seu medicamento? Eu falei, tomei. Você fez sua terapia? Eu fiz. Você fez sua escrita? Fiz. Conversou com o Josimar, que é meu marido? Conversei. Conversou com o Rafael, que é seu filho? Conversou com suas amigas e pai, tudo isso. Ok. Ele falou, então, minha filha, eu vou orar por você. Vou orar. Fiz uma oração por você. Falei, faça, pai. Mas foi um pedido de socorro de uma filha pro pai. Foi muito bonito. Foi um dos momentos mais lindos da minha existência com meu pai. Porque antes ele não aceitava a minha depressão. Ele tinha muito problema com isso, meu pai. E hoje não mais. Hoje ele quer, tá, o que você quer agora? O que você está precisando neste momento, né? Nossa, mas... E foi depois que eu escrevi o Haroldo. Esse Haroldo aí foi uma terapia e tanto, né? Nossa, Luciano. Vou te contar, tá? A palavra
quando ela vem e você dá ouvido a ela e escreve, não tem jeito, cara. Ela vai adentrar o seu corpo, a sua alma e sua mente, vai fazer uma revolução. Nós somos seres simbólicos. A palavra é o grande símbolo. Seja a palavra falada, artística, a palavra escrita, mas a gente só se constitui pela palavra. E veja que as relações humanas nossas são constituídas pelas palavras. E como existem palavras, existem contrapalavras. Eu tinha uma palavra sobre o meu pai, que foi rompido, uma contrapalavra. E foi interessante, porque, continuando essa questão, é importante entender, foi o meu avô. Meu avô é um nordestino, como meu pai, né? E meu avô largou minha avó e deixou ela com todos os filhos, né, num momento de muita dificuldade, de fome até. E essa história sempre percorreu a minha vida. Eu nunca quis ver esse avô, e quando eu o via, era uma coisa assim, esporádica, muito esporádica, mas não queria fazer conexão com ele, porque ele fez mal para minha avó, né, e fez mal, e automaticamente fez mal para o meu pai, e meu X, minha X. Mas aí, depois que eu comecei a escrever o Haroldo, eu comecei a escrever também a história do meu avô. E eu também estou escrevendo a história do meu avô. Porque ele está com 97 anos. 97 anos. E isso me chamou muita atenção, porque eu me perguntei, Deane, você vai conseguir viver 97 anos? Eu falei, eu não vou dar conta. A vida é pesada, eu penso muito. Eu vou precisar de muitos anjos amarelos. Mas de terapia em terapia você chega lá. Então, eu comecei a escrever sobre meu avô. E, gente, eu fiz as pazes com meu avô também. Eu tô fazendo as pazes com todo mundo. E fazer as pazes não significa encobrir aquilo que deveria ter sido responsabilidade deles, entende? Não é isso. Mas é o entendimento desses corpos de homens que se constituem com quase que com uma ditadura, sabe? Desse macho que tem que buscar o desejo, só simplesmente o desejo, um desejo carnal, sei lá o que for, mas sempre respondendo só os desejos. Enquanto as mulheres, em um dado momento, o corpo delas era o corpo social, sabe? Da exigência, né? Por exemplo, eu tenho uma coisa em mim que eu acho muito interessante. Eu chego em casa, eu quero fazer comida. Olha que coisa doida. Gente, tem arroz, tem feijão, tem carne. E se você parar para pensar, não é eu, não. Não é para mim, não. É pro meu filho, pro meu marido. É engraçadíssimo. Quando meu marido viaja, né, ele mora separado de mim durante alguns dias. E aí, quando eu sei que ele tá chegando, eu aumento a carne, sabe? Ele já vai chegando, você tá cansado? Tá com fome? Gente, olha essa demanda social do alimento, né? Alguém me ensinou isso, essa preocupação, né? E assim, eu acho que a mulherada foi se constituindo. Houve rupturas, está existindo rupturas. Mas eu que vim da transição entre o conservadorismo e o feminismo no Brasil, essa tá mais ferrada, o meu caso. Porque eu não sei exatamente onde que eu tô somente, né? Então, assim, eu não rompi com o conservadorismo e também eu sou feminismo, mas ao mesmo tempo... Então, eu tô no inteirinho, eu tô nessa transição, eu sou essa mulher em transição. Então, a gente sofre mais, né? Mas, entretanto, todavia, a palavra me salva e as palavras estão me salvando de demonizar os homens. Eu acho que isso também é importante. Eu preciso escrever para entendê-los. É importante que a sociedade hoje tem feito, na minha visão de homem, né? Eu acho que a sociedade tem demonizado muito o homem. Tem demonizado muito o homem. E esse demonizar o homem é porque no momento eu estou falando como reles mortal, pelo amor de Deus, eu não sou estudiosa no campo do feminismo, sou uma pessoa que defendo vamos dizer assim, com muita força a igualdade entre homens e mulheres em todos os campos. Eu sou uma defensora, mas eu acho que falta o diálogo com os homens. Eu acho que esse diálogo... E outro detalhe curioso, não vai existir uma igualdade se a gente demonizar os gêneros. Então, se o homem demonizar a mulher, ou a mulher demonizar o homem, como que nós vamos construir o conceito de igualdade? Né? Verdade. Mas as palavras estão me trazendo para esses homens e eu compreendi. E para que eu consiga me curar,
eu preciso conversar com eles, porque eles me feriram. Então eu preciso sair desse espaço de vítima e ir para um espaço de entendimento e de consciência do que de fato os levaram àquilo ali. E aí, não tem jeito, eu vou parar na sociedade brasileira, eu vou entender essa estrutura que é a estrutura patriarcal brasileira e como ela traz prejuízos psicológicos, tanto para os homens quanto para as mulheres. E o bom da literatura é que você faz isso para você e ela vai servir também para ajudar outras pessoas que lerem, que entender a sua escrita. Né? Nesse livro, Não Preciso de Maçãs, Preciso Gritar, o prefácio é de um amigo meu, historiador, Sandro Nandolfo. Ele lê muitas minhas coisas, ele é meu colega de graduação. Sandro é uma pessoa que, se eu mandar mensagem, ele me atende, me ouve. É um grande amigo mesmo. E o Sandro, eu mandei para ele o texto, que eu escrevi de madrugada, fui mandando, depois ele me mandou um áudio. E ele disse, de forma até chorosa, meu Deus, eu estou reavaliando todas as minhas relações com as mulheres. E ele ficou mas tão chocado, ele falou, esse livro precisa ser publicado. Pelo amor de Deus, e quem tem que ler são os homens. E ele fez um prefácio, que eu tenho um orgulho daquele prefácio. Ele falou, eu quero prefaciar o seu livro, Diana. Eu falei, pode fazer. E ele já me mandou, já tá tudo certinho. E assim, né, eu acho assim, um historiador, um homem, ele tá na idade dos 45, 46, assim, tanto quanto eu. Então, assim, é uma pessoa que nasceu nos anos 70, como eu. Então, assim, foi interessante como que a minha escrita vai na dele, ele dialoga e a gente dialogou. A proposta é o diálogo, não é a demonização. Não é. Isso aí, maravilha. E o seu trabalho, seu processo de escrita, eu acho que tem que ser como a literatura deve ser, livre. Exato. A literatura é uma arte, um espaço que eu sou a favor que seja o mais livre possível. Às vezes a pessoa quer ficar botando padrões. A literatura tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Eu acho que a literatura é um espaço de que não pode perder essa liberdade que ela tem. E é por isso que ela é maravilhosa, né? E a literatura, ela é um espaço da rebelião, né? Se a gente começar a criar espaços... por isso que eu falei que a editora Nardiana não faz concessões. Eu não quero saber o que vende. Diane, se você escrever isso, vende muito. Não, aí deixa hoje em dia os escritores contemporâneos têm muito isso na cabeça, né? Tem que ser comercial, tem que ser aquilo, mas... Existem cursos de formação de escritores que dizem o que vende, né? Então, assim, eu acho assim, eu não sou contra a pessoa pensar em vender, ela precisa. Eu vendo, eu faço questão de vender, eu faço propaganda do meu trabalho, eu vendo na rua, sem problema nenhum, e tem que vender mesmo, porque é isso que junta o seu dinheiro para vender mais livro, é tudo isso. Mas o que eu estou dizendo é que isso se torne a grande prioridade, né? E tem um detalhe que eu acho também curioso, que é muitas vezes assim, a escrita, a boa escrita é a escrita que quebrou a norma. Exatamente. É aquela escrita que você fala, caramba, olha esse tema. Sabe? Então, eu sempre gosto, a literatura que eu gosto é aquela literatura, sabe assim, não tem aquela coisa que ninguém quer falar sobre, mas a pessoa diz. E aí, como ela também não quer dizer que é ela coloca um personagem, e também se não é ela coloca outros personagens. O que eu quero, e vou repetir e dizer sempre, a literatura é rebelião, e é rebelião contra o mundo estabelecido. Então, a partir do momento que existe um mundo estabelecido para a literatura, para que você seja uma grande escritora e muito conhecida, aí eu acho que você deixou de ser literata. Você virou uma empresária. Você virou uma pessoa do marketing, entende? A minha editora narratiana, cara, ela não é vendável. Ninguém quer falar de dor. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de depressão. Quando eu lancei a primeira vez o meu perfil no Instagram, dor, _, arte, _ profa, uma colega minha mandou uma mensagem para mim. Diane, tira essa dor, coloca arte profa. Aí eu falei, não, mas é a dor que me move a escrever. Começa com a dor. Eu nunca escrevo sem dor, Luciano. É a sua verdade, né? Aí ela, não, mas aí ninguém vai querer.
Ninguém tá querendo. Gente, tá tão difícil viver. Aí começou a falar. Daqui a pouco veio outro e mandou mensagem. Eu falei, ótimo, por isso vou manter dor. Só porque fez as pessoas pensarem. Pois é igual você falou, né? O diferente que é o legal, né? Então, assim, esses dias eu estava falando com as crianças, eles me perguntaram o que era depressão. Eu falei, gente, aí eu pensei na hora que eu vou falar de depressão para essas crianças, né? Aí eu pensei, é uma tristeza, mas ela é tão grande, mas tão grande, que ela ultrapassa o seu corpo. E ela fica te pesando viver. Aí o menino, nossa, eu já tive tristeza, mas desse tamanho não. Falei, exatamente. É porque tristeza, que é pequenininha, a gente consegue viver e é da vida. Agora, quando a dor ela é maior do que o seu corpo, aí precisa de ajuda. Aí ele, Deus me livre de ter essa dor. Então, assim, olha que coisa bacana. Ele, na mesma hora que eu falei do tamanho, ele fez uma análise, se ele tinha tristeza. Eu achei muito bacana. Ele falou que tinha, mas não desse tamanho. Eu falei, ótimo. Bacana. Isso é literatura, né? Do mesmo jeito que escrever o diferente, o inusitado é interessante, às vezes eu também, igual uma vez eu resolvi escrever um livro de Casa Mal Assombrada. Pô, isso aí é o que mais tem na literatura, no cinema. Sim. Mas eu vou escrever sobre o Casa Mal Assombrada sem pensar nas outras casas, fazer do meu jeito. Então, você termina também escrevendo uma coisa que de repente Sim. é clichê, que fica diferente de todas as outras. Isso tudo faz parte da liberdade que tem Exatamente. Na literatura. E é maravilhoso, né? E ontem eu estava escrevendo um textozinho que eu dizia assim, sou uma escritora, demorei anos para aceitar isso. Tudo porque tinha medos. Sou mulher, nasci dos medos, mas também da coragem. Medo e coragem são experimentos tensos e conflituosos que podem dar à luz as suas e as nossas palavras. E é aqui que o medo prevalece, como o medo de escrever tais palavras. As palavras não aceitam os padrões, não aceitam as técnicas, elas simplesmente querem nascer. Nascer não é fácil. E tornar-se nascida todos os dias, mesmo diante das banalidades cotidianas, ainda mais. As palavras desejam, assim como os seres que habitam esse mundão e outros, se manter viva apesar de. E por que elas querem nascer de mim e de você? No meu caso, quando narro palavras que me afogaram, sinto o meu peito e a garganta se abrindo diante da fúria do mar do existir. Do afogamento inevitável do viver, há palavras desejando nascer, ficar, morrer e ir. Não há literatura sem as braçadas existenciais de seu autor e de sua autora. É isso que eu acredito. E a palavra, né, é viva, e por isso que a gente é apaixonado pela palavra. Porque ela é viva. Ela é viva e ela tá sempre ela tá sempre namorando a gente com as contrapalavras, assim. Eu acho que isso é filosófico demais, é estético demais, é belo demais. As palavras, elas possuem uma estética do existir que vai perpassando o ser humano. Então, e ao mesmo tempo provocando dialogicidades. E esse diálogo nem sempre é pautado no respeito ao entendimento do outro, né? Também tem isso. Porque às vezes as palavras precisam amadurecer. Às vezes você fala uma coisa para a pessoa te discorda, e dias depois ela vai analisando aquilo, e ela pode voltar atrás e falar, nossa, sabe, eu acho que você tem um ponto de certeza aí que eu acho que é interessante. Então nada está acabado, não há a última palavra. Não há a última palavra. Se alguém quer dizer a última palavra, ela é um ditador. Verdade. Não há uma última interpretação. Né? Por quê? Porque isso é movido pelo viver, pelo existir. E o existir não está acabado. Ele é inacabado. Então, bem-vindo às palavras, bem-vindo à editora Martiana, Luciano Máximo, Coletivo Diversidades, Saraus, porque ninguém tem a última palavra. Maravilha. Então, para finalizar, depois de toda essa aula que você deu aí maravilhosa, eu queria pedir que você indicasse um livro aí, só por questão de curiosidade, porque também eu costumo fazer isso. De outro autor, né? Indicar um livro. Pode ser. Sim, de outro autor. Tem que ser, né? Tem que ser. Então, eu sou
apaixonada por um escritor israelense, Amos Oz. Eu acho ele... eu não sei, eu acho que a secura que Amos Oz tanto fala dialoga com o meu sertão, mesmo eu não sendo judia, não sendo israelense. E ele tem um livro chamado Meu Michel. Esse livro é a história de uma mulher com o seu Michel, que é seu esposo. A história, muitas vezes, parece que essa mulher tem uma... né? E a mãe dele tem um processo de muita depressão. Então, talvez, a minha conexão como leitora e escritora do Amos Oz se dá com esse histórico de vida dessa mãe, dessa mulher. E esse livro, Meu Michel, está cercado de palavras e falas dessa mãe dele. Mesmo que ele nunca tenha assumido, mas é porque a gente, como escritor, muitas vezes a gente nem entendeu muito bem quem é aquele personagem, que ele está carregado da gente, ou carregado dos nossos, né? E então eu indico esse livro, porque esse livro tem um papel crucial na minha vida, né? Meu Michel, né? E dessa figura dessa mãe, desse adoecimento psíquico que a levou ao suicídio, e isso marcou o Amos Oz por toda a vida dele, por toda a existência, porque ele amava essa mãe. E amava profundamente porque ela era uma literata também. E uma pessoa muito dada ao campo da literatura. Mas com pouca participação no mundo social, porque era dominado pelos homens na época. E o Amos Oz discute muito isso, né? Que talvez se sua mãe tivesse tido a voz liberada, né? Ela talvez não tivesse se afogado do modo que ela se afogou, né? Então, assim, eu tenho uma paixão por esse texto e pelo Amos Oz por conta disso tudo. Então, assim, literatura também é conexão com a sua existência. O leitor, ele está sempre buscando fios condutores para entender a si, para entender de si naquilo que o outro escreveu. E é muito bom quando você encontra um livro que fala de você com você, né? Então, essa é a indicação. Apesar que eu poderia indicar uma escritora, né? Eu, como mulher, deveria indicar uma escritora. Mas esse livro é o livro de cabeceira e é um livro que me socorreu muitas vezes. Então, eu seria injusta não citar este livro, porque foi um livro que me tirou do meu sufocamento diário e da minha existência cíclica do meu adoecimento. Legal, boa dica aí. Quem está, de repente, com interesse, né? Só procurar esse autor, esse livro, né? Talvez deve encontrar aí na internet. Sim. É uma boa dica aí. E, Dani, obrigado aí por esse tempo aí. Foi bacana a conversa, a gente aprendeu bastante. E obrigado aí pela sua participação. Luciano, quero te agradecer imensamente pela sua, dedicação ao nosso grupo, organizando aí. Pedir desculpa porque deu problema no início com a tecnologia. Eu sou uma pessoa analógica. Ainda bem que eu tenho um filho de 20 anos, que salva tudo. Ainda bem. Ô, Glória. Mas, e agradecer também pela oportunidade que o meu grupo me permitiu. Espero ter alcançado os objetivos, né, do nosso coletivo. E assim, eu acredito muito no nosso coletivo Diversidade Literária, acredito muito em nós, nessa troca. E foi bom que também a gente se conheceu melhor. Eu acho que o grupo precisa também ter esse momento que a gente conheça mais a produção do outro. Eu acho isso muito bacana, porque aí vai fortalecendo os laços, né? E a gente está tão carente de laços humanos, né, de sentido para a vida a partir dos outros. Então, para mim, foi um momento também de muita alegria estar aqui com você, falando sobre tudo isso, e quero te agradecer, né, muito por estar envolvido na produção desse podcast. Valeu, foi um prazer, está sendo um prazer, e conversar com você foi bom demais. Então tá a gente se vê por aí, dia 30 de julho tem um evento já meio que certo aí do coletivo, um sarau de aniversário do coletivo, que eu já confirmei presença com a Divani, que eu vou estar lá fazendo a música e tal, e reencontrando novamente essa galera maravilhosa aí do coletivo. Isso aí, viva a música, viva a literatura, viva a Divani. Tchau, abraço a Divani para você também e tchau, Dani. Tchau. Valeu. As obras e todas as informações sobre o trabalho da doutora Deane, você adquire com ela mesma no @dor_arte_profa.
Não deixa também de conferir a revista digital mensal Literatura ao Máximo. Siga o perfil da revista no @Literatura ao Máximo e conheça mais da literatura produzida no Espírito Santo. Bom, por hoje é só, leitores. Compartilhe esse podcast com seus seguidores e amigos e até